Você sabia que grandes personalidades conseguem aumentar os seus resultados ou ter respostas para suas dúvidas durante o sono? Não sei se você já viu algo sobre isso, mas ontem mesmo eu estava olhando um programa no Story Channel onde eles falavam de como o poder da persuasão, de você usar algumas estratégias, funciona para a sua vida. Eles não estavam falando propriamente de negócios, mas eles estavam falando... Só um pouquinho que eu vou olhar aqui, tá? O nome do programa é Manual do Êxito, tá? E eles estavam falando sobre como você pode utilizar esse poder de persuasão para conseguir o que você quer. Não é uma maneira de você fazer algo errado, mas existem formas de você manipular as coisas de uma maneira que você consiga ter o resultado que você quer. E eu comecei a olhar, porque eu comecei a me interessar, eu amo estudar esses assuntos, e comecei a ler um programa não, né? Mas comecei a olhar o programa e me interessar muito pelo que eles falavam, e aí eu comecei a anotar tudo. E hoje eu cheguei aqui muito inspirada para contar para você o que eles falaram sobre essa história do sono. Thomas Edison, não sei se você já viu algo sobre isso, mas eu achei interessante que eles abordaram ontem que Thomas Edison era muito perspicaz nessa questão de olhar tudo que ele estava fazendo quando ele tinha uma dúvida. Ele olhava tudo que ele estava fazendo, revisava tudo que ele tinha testado e não dado certo, e pegava aquela ideia, aquela dúvida que ele tinha, ficava com aquilo em mente e ia dormir. E no outro dia, ou depois que ele acordava, ele tinha a inspiração, ele tinha as respostas que ele precisava para conseguir terminar os projetos dele, para terminar a pesquisa dele. Então, o que eu quero te dizer aqui nesse vídeo hoje é que quando você tem algo em mente e não consegue achar uma resposta, não consegue resolver essa questão, para tudo, respira, fecha os seus olhos. Se for antes de dormir, se prepara para dormir. E eu venho falando disso há alguns dias, inclusive se você rolar aqui no Facebook ou no YouTube, onde você estiver, ou no blog, se você for procurar aí, você vai achar um vídeo onde eu falo de como você pode se preparar para dormir. Então, se você se preparar e ficar com a dúvida em mente e quiser a resposta para aquilo que você está pensando, é bem possível que no outro dia você tenha a resposta. E eu vou te explicar por quê. Olha só, tem a questão fisiológica em si e tem a questão energética também, que eu não posso deixar de considerar. A questão fisiológica, que nesse programa que eu disse, eles falam, é que o cérebro, ele continua trabalhando, ele continua processando as informações que você viveu durante o dia. Ele não para de funcionar porque você está dormindo, por isso que você sonha, por isso que você parece que está vivendo alguma coisa quando dorme, parece que você está vivendo uma realidade enquanto dorme e os seus sonhos às vezes parecem muito reais, porque realmente você vai dormir pensando em algo, isso fica processando no cérebro, ok? E falando da questão energética em si, que eu já abordei aqui em alguns vídeos, só para recapitular, relembrar você, quando você se prepara para dormir, quando você pede algo, quando você quer algo, você é conduzido, porque o seu corpo espiritual, ele sai do corpo físico e ele vai para onde a sua mente estava conectada quando você dormiu. Isso se chama projeção da consciência, projeção astral, existem vários nomes para isso. Os nomes geralmente que nós ouvimos por aí são projeção da consciência, projeção astral, ou saídas do corpo também, tá? Isso acontece, ok? O espírito, o corpo espiritual, ele sai do corpo físico e ele vai para onde a sua mente estava quando você foi dormir, tá? Isso em estágios de sono profundo acontece, ok? Então, se você quiser algo, se você estiver precisando de uma ajuda, se você estiver precisando de orientação para alguma coisa, a dica é, inclusive dos cientistas, dos especialistas, vai dormir. Porque aí você vai acordar e vai ter a resposta. E olha só, uma das coisas que eu aprendi que para mim são fundamentais, nossa, eu tô até arrepiada de contar isso aqui no vídeo para você hoje, é usar esse conhecimento que eu aprendi no chamado da luz.
O chamado da luz me ajudou exatamente nisso que eu tô te falando. Só que, claro, aqui eu tô dando uma ideia bem superficial do que esse treinamento espiritual durante o sono pode fazer com você. E é por isso também que eu finalizo esse vídeo pedindo para você se inscrever para participar do primeiro desafio do workshop do Chamado da Luz, que começa hoje mesmo, tá? Então, não vai ter reprise, é um encontro apenas que acontecerá hoje, então você precisa se organizar, precisa se inscrever e participar. Começa hoje às 20 horas, vai ser com o próprio Bruno Gimenez, a pessoa que canalizou esse trabalho do Chamado da Luz. E você que vem acompanhando os vídeos está vendo que a cada dia eu tenho falado um pouco desse trabalho que para mim simplesmente transformou tudo, porque eu passei por fases na minha vida que eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muito receio se eu estava fazendo a coisa certa, e eu trabalhei muito em terapia a questão do medo de errar, sabe? De ficar com medo de fazer as coisas e fazer errado, de magoar alguém, de chatear alguém, e não pensava no meu bem, eu só pensava no bem da outra pessoa, e raramente eu pensava no meu próprio bem. Então, com o chamado da luz, eu comecei a aprender a trabalhar a minha energia antes de dormir de uma maneira tão incrível que quando eu deito para dormir, acordo no outro dia e vou fazer minha caminhada da manhã, as inspirações, as ideias, tudo vem. E eu, inclusive, levo o meu celular junto, eu sempre levo uma bolsinha junto com a sacolinha para juntar o que o Hugo faz na rua, que eu não vou nem dizer o que é, mas você deve imaginar o que é, né? Então, para não deixar a sujeira na rua, sempre junto com a sacolinha. Então, eu levo a sacolinha, levo o celular, levo chave da casa, tudo numa sacolinha, numa bolsinha que eu tenho, que eu levo atravessadinha assim. E às vezes eu pego o celular e gravo a ideia que eu tenho para não perder. Porque é muito comum, assim, como eu acordo e logo vou caminhar, então na hora da caminhada, que a mente começa a voltar para o estágio do dia e começa a se conectar com a realidade, é onde vem as ideias de tudo que aconteceu durante o sono. Muitas vezes eu nem lembro o que eu fiz à noite, eu não lembro dos meus sonhos, eu não lembro o que aconteceu. Mas o mais importante é que eu acordo inspirada com alguma coisa, com alguma ideia, com algo que realmente vai me ajudar muito para aquela semana, para aquele dia, para aquela dúvida que eu tinha. Então se prepare sempre para dormir e participe desse trabalho do Chamado da Luz que começa hoje, para você saber mais dicas, mais ideias do próprio Bruno Gimenez, da pessoa que trouxe esse conteúdo, canalizou e trouxe para nós aqui essa maravilha desse conteúdo que eu sou apaixonada e gosto muito, por isso que eu tenho falado tanto desse assunto, tá bom? E para finalizar esse vídeo então, oficialmente, compartilha ele com mais pessoas que talvez tenham interesse em participar desse desafio também, que querem participar. Então no final desse vídeo, acima ou abaixo de mim, vai ter um link para você clicar. Para você ter acesso a essa palestra online do Bruno, você tem que se inscrever. Se você não se inscrever, você não tem acesso, ok? Então é só deixar o seu e-mail e fazer todo o processo que você já vai chegar na página lá onde vai ter o encontro de hoje, às 20 horas, tá bom? Um grande beijo e espero te ver lá na palestra online. Até mais!